Queria comentar que antes de ter televisão, como televizinho, na casa de meus avós, que moravam em Ramos, eu fui televizinho de um rapaz chamado Dalton José, e foi ali que eu vi a primeira imagem de televisão, que foi uma tarde no Jockey Club. Eu não me lembro se era o Grande Prêmio Brasil ou algum outro grande prêmio. Sei que me marcou muito ver aquela imagem, porque eu perguntei a alguém, isso aí que a gente está vendo está acontecendo agora? E me responderam, está acontecendo agora. Eu achei fascinante. Autor de mais de 20 novelas na TV Globo, Gilberto Braga se lembra assim da primeira transmissão ao vivo a que assistiu na vida. 5 anos depois de sua novela mais recente, Babilônia, o escritor está preparando uma nova novela das 6, que deve estrear no ano que vem. Gilberto Braga tem no currículo clássicos da TV brasileira, como Dancing Days. Júlia! Eu te disse que eu vim? Menina, você tá um estouro! Jó, Cleber, deixa de ser jeca, né? Vai me dizer que você nunca na sua vida viu assim uma mulher de trato. Anos Dourados. Eu acho que eu sonhei a vida inteira com você. Me liga amanhã. Sem falta. E O Dono do Mundo. Eu nunca fui apaixonado por você! Nunca quis ter um filho! Nunca quis me separar da Estela! Meu casamento tá ótimo! Mas é Vale Tudo, de 1988, a sua novela mais famosa, que acaba de estrear no Globoplay e tem conquistado um público novo, com a trama que não perdeu a atualidade. No dia em que a televisão do Brasil completa 70 anos, o Globo publica uma rara entrevista de Gilberto Braga concedida à irmã dele, a historiadora Rosa Maria Araújo. Nela, Gilberto conta algumas de suas memórias da TV e de como esse crítico de teatro e professor de francês, que sequer tinha um aparelho de TV em casa, chegou ao posto de um dos maiores autores de novela do país. Ele também revela qual é a sua novela preferida. E eu já dou um spoiler, não é Vale Tudo. Eu sou Carolina Moran, sem o Roberto Maltic, que está de férias, e neste episódio converso com a historiadora Rosa Maria Araújo e você vai ouvir os melhores trechos da entrevista dela com o irmão Gilberto Braga. Fique com a gente. Rosa Maria Araújo, pra gente começar, como é que surgiu essa ideia dessa entrevista, essa conversa sua com o seu irmão Gilberto Braga? Olha, quando eu li o Globo de domingo passado, já preparando para a comemoração dos 70 anos de televisão. Então, na segunda-feira, eu liguei pro Gilberto, eu falei, Gilberto, você leu o segundo caderno de ontem? Ele falou, li no tablet. Eu falei, pois é, eu pensei em fazer isso com você, em te entrevistar e você contar um pouco sobre as suas memórias do início da televisão. O que você acha? Eu acho ótimo, podemos fazer. E o Gilberto é realmente uma pessoa apaixonada por cinema, é um cinéfilo típico. Ele começou o cinema aos 3 anos de idade, levado pela avó, que gostava de Sarah Williams, e ele não parou mais. Ele vê 2, 3 filmes por dia. Até o interesse dele na televisão é um pouco um interesse ligado a cinema e um interesse dramatúrgico. A conversa de vocês começa com as primeiras memórias do Gilberto a respeito da televisão, e tem muito isso do que você está falando, né? Os programas que ele assistia ainda menino eram todos programas de teatro na televisão, de grandes encenações, ele tinha esse encantamento, né? Sem dúvida. Os nossos pais iam ao teatro todo sábado. Nós nascemos e crescemos indo muito ao cinema e ao teatro. Ora, quando a televisão chegou no Brasil e começou a apresentar programas os mais diversos, o maior interesse do Gilberto era o ligado, não tinha cinema na televisão, era o ligado a teatro, era o que tem dramaturgia, o que tem história, o que tem atores. O Gilberto é muito de ator e atriz. Foi muito marcante na TV Tupi, nas noites de segunda-feira, o Grande Teatro Tupi, que era feito pelo grupo que pouco tempo depois criou o Teatro dos Sete. Fernando Montenegro, Sérgio Brito, Rossi, todo o grupo do Teatro dos Sete. Eles levavam tudo, né? A Fernanda até brinca, diz aí uma peça.
e a gente fala Diálogo das Carmelitas, e ela diz, eu fiz, porque eles levavam tudo. Naquela época não era preciso pagar direitos autorais, então eles levaram tudo, um bonde chamado Desejo, tudo. Eu via não muito regularmente, porque nessa época eu já podia sair à noite e eu gostava de ir ao cinema, a sessão das 8. Já aos sábados, quando nossos pais saíam, geral para ir ao teatro, nós víamos um teatro de comédia, Imperatriz das Sedas, apresentado pelo Carlos Frias. Era muito engraçado porque os intervalos eram longuíssimos para eles poderem trocar os cenários. Eu tentei puxar por ele pelos programas infantis, né? A gente ainda morando na Tijuca, e ele não se lembra de ter assistido ao Circo do Carequinha. Ele quase me deu um passa-fora. Ele disse, não me lembro absolutamente do Circo do Carequinha. Mas o teatrinho Troll, claro. A televisão foi trazida por um primo da minha mãe, que era da Marinha, porque eu acho que não havia aparelho de televisão nacional. Ele trouxe dos Estados Unidos de navio e meu pai comprou aquela televisão, se não me engano, foi em 1955. Algumas coisas assim que me marcaram desses primeiros anos em que a gente teve televisão foram a figura da Neide Aparecida, né? À tarde eu via um programa, uma aula de inglês do professor Blum, onde a Norma Blum, filha dele, começou a carreira, né? Aos domingos, à tarde, depois do almoço, víamos o Teatro Troll, criado e dirigido pelo Fábio Sabag. Geralmente o Fábio fazia papel de rei e o Roberto Cleto fazia papel de príncipe. Bom, voltando ao Gilberto, esse gosto pelo cinema se acentuou de uma tal forma que hoje em dia, que ele tem uma vida mais limitada, não tem uma saúde muito boa, sai pouco, a maior diversão dele é o cinema, que ele tem uma videoteca enorme, que ele colecionou ao longo da vida, que ele compra nos Estados Unidos, compra na França, e tem uma grande videoteca. Você está descrevendo, né, o perfil dele, que é um homem do teatro, do cinema, que nem tinha televisão em casa, e ele cai na televisão meio por acaso, assim, né? Quer dizer, eu não vou dizer que é tão por acaso, que ele teve uma formação, na nossa época de estudante, você escolhia aos 15 anos fazer clássico ou científico, né? O Gilberto fez clássico para ser diplomata, para se preparar para o Itamaraty. Então ele estudou muito línguas e literatura no Colégio Pedro II. E aí, gostando de escrever, tem aquela história que ele conta, que ele conhece Daniel Filho num clube e tal, conversa muito com ele e pergunta a ele, eu queria escrever um caso especial. Em 71 ou 72, eu tive notícia de que quem escrevia um texto para um programa chamado Caso Especial ganhava um dinheiro que para mim era muito significativo. Então resolvi tentar escrever um caso especial. Eu conhecia o Daniel Filho, que era diretor dessa parte de teatros e novelas na TV Globo. Eu conhecia o Daniel Filho da piscina de um clube chamado Campestre, no Leblon, lá no Alto. Sempre conversava com ele e tal. Então quando eu quis escrever um caso especial, eu perguntei ao Daniel Filho, lá do Campestre, o que eu devia fazer, se eu tinha que procurar alguém. E ele mandou eu procurar o Domingos de Oliveira, que era responsável pelo caso especial. Aí eu dei uma grande sorte. Quando eu fui procurar o Domingos de Oliveira, ele estava saindo de férias e quem ia substituí-lo nas férias foi Oswaldo Viana Filho, que era meu amigo, porque a essa altura eu já era crítico de teatro, gostava muito do teatro do Oswaldo Viana Filho. O Viana mandou eu escolher alguma história clássica, conhecida, e fazer uma adaptação para televisão. E o Edgar, que na época era meu namorado,
sugeriu A Dama das Camélias. E eu fiz. E a grande sorte que eu dei, evidentemente, eu não sabia escrever um texto para televisão. Aí entreguei para o Viana, e aí ele disse: olha, Gilberto, eu posso fazer uma adaptação disso que você escreveu para televisão, melhorando o personagem masculino. Mas como nós somos amigos, se você preferir, você podia fazer esse trabalho junto comigo. E isso foi ótimo, né? Eu trabalhei com o Viana durante alguns dias e juntos nós reescrevemos A Dama das Camélias. E essa adaptação da Dama das Camélias foi ao ar de forma antecipada por causa do Chacrinha. Escuta só essa história. Ela devia ser levado em janeiro de 73. Mas o Chacrinha deixou a TV Globo em dezembro, meio brigado até. E o Boni tinha gostado muito dessa Dama das Camélias que eu escrevi e resolveu que para a estreia do Chacrinha no outro canal, a Globo exibir o meu Dama das Camélias, 73. Por isso, ele foi exibido em 72, em dezembro. Bom, o Gilberto Braga continua escrevendo alguns casos especiais e, num dado momento, o Daniel Filho o convidou para escrever uma novela das 7, junto com outro autor, o Lauro César Muniz, que já era consagrado. Só que o combinado era que o Lauro César escreveria essa novela das 7 até o capítulo 30, depois passaria para a novela das 8 e o Gilberto Braga daria prosseguimento à novela das 7 sozinho. Quando eu disse ao Daniel que eu não podia escrever uma novela, porque, na verdade, eu nem tinha televisão, meus pais já tinham morrido, eu estava morando sozinho e não tinha televisão. A televisão não existia na minha vida. E o Daniel disse: não, você pode escrever uma novela, porque eu conheço isso e sei que você pode. Aí o Daniel me botou para escrever uma novela junto com o Lauro César Muniz. E nós escrevemos, chamou-se Corrida do Ouro. Mas o plano era que nós escrevêssemos junto. Uma novela nessa época tinha, assim, por volta de 180 capítulos. Nós escrevemos juntos os 30 primeiros capítulos e o plano era que depois do capítulo 30 o Lauro começava a fazer uma novela das 8 e eu continuava sozinho a Corrida do Ouro. Mas isso não deu certo, porque quando eu estava com o Lauro ao meu lado, eu conseguia fazer os 6 capítulos por semana, que é uma coisa absurda, mas os autores faziam 6 capítulos por semana, né? Mas quando eu fiquei sozinho, eu não conseguia. Eu fazia assim 4 capítulos, aí estava sempre atrasado, a novela ia ao ar sem nenhuma frente. Eu fui fazer psicanálise para ver se me ajudava. E dizia pro Daniel, eu não consigo escrever novela, não. Eu desisto, eu vou voltar a ser professor de francês e de teatro. Novela não dá. E a situação se resolveu com a ajuda de ninguém menos que Janete Claire. E fiquei nessa lenga-lenga, sai, volto, até que eu fui ajudado por Janete Claire. A Janete via todas as novelas, ela adorava novela, e quando ela soube que o autor daquela Corrida do Ouro não estava conseguindo escrever e estava pensando em voltar a ser professor de francês e crítico de teatro, a Janete se ofereceu para me ajudar. Ela era muito generosa. Eu passei a ter um encontro uma vez por semana com a Janete. Ela lia os meus capítulos. Só o fato de ela ler meus capítulos e dizer que estava bom já me ajudou demais, né? Bom, depois dessa experiência na novela das 7, o Gilberto foi convidado para adaptar clássicos da literatura para a faixa das 6 horas e acaba consolidando esse horário de dramaturgia na TV Globo. Depois disso, veio o convite para o seu primeiro grande sucesso no horário nobre, na faixa das 8. Quando eu terminei Aos Trancos e Barrancos, que é com a ajuda da Janete, eu terminei a Corrida do Ouro, eles não sabiam muito bem o que fazer de mim, porque eu não podia escrever uma novela eternamente auxiliado pela Janete. Assim eu acabei criando o horário das 6, porque nada que eles botavam às 6 horas estava dando resultado. O Daniel me falou: eu queria que você fizesse uma adaptação de clássicos brasileiros para 6 horas. Então eu fiz Helena, do Machado de Assis,
Senhora, com 60 capítulos, Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães, já teve 100 capítulos, Dona Xepa, e aí era Cortes arrasou na interpretação. Então, depois de Dona Xepa, eu fui convidado por o Horário às 8 e escrevi Dança Inglês. E Dancing Days, agora na avaliação dos 70 anos de televisão, da televisão brasileira, é citada junto com Beth Rockefeller e com uma da Janete Claire como os 3 grandes sucessos de audiência na televisão. O Rosa, o Gilberto fala muito nessa entrevista, né, de como era hercúleo o trabalho dos autores de novela antes, sem nenhuma ajuda, sem outros escritores, para escrever 6 capítulos por semana. Como é que é essa relação do Gilberto com o trabalho, com o ofício de escrever novelas que é tão extenuante? Escrever novela para o Gilberto é muito sofrido. Ele é um desses profissionais, um desses escritores que sofre muito escrevendo, que mergulha. Primeiro, ele vive com aqueles personagens, né? Faz a ficha de todos os personagens, as famílias pelos sobrenomes, onde vivem, pelo bairro, o pobre, o rico, a granfina, o mau caráter, o bom caráter e tal, vai vivendo com aqueles personagens todos. E para criar a história, e mais tarde ele passou a escrever com assistentes, né? Com colaboradores. Mas ele sempre sofreu muito para escrever. Dancing Days, especialmente, era uma coisa muito difícil para ele, porque tem um lado um pouco autobiográfico, ele bota um pouco a história da nossa mãe, que teve problemas nervosos, então ele bota aquilo, aí pensou como é que ia ser o tratamento dela, se ela ficava boa ou não, e aí conversou com Janete Claire, a Janete Claire segurou a cabeça dele, dizendo, ela fica boa, ela fica ótima, e tal, e tal. Então o Dancing Days tinha um lado um pouco autobiográfico. O Cacá, que era o personagem do Fagundes, era diplomata, que era o que o Gilberto queria ser e tal, mas é toda de ficção. Mas outras novelas que não tinham nada de autobiográfico, ou Os Anos Rebeldes, Os Anos Dourados, que são vivências que ele teve da infância na Tijuca, depois vivência que ele teve dele adolescente ou jovem adulto durante a ditadura, também faziam ele sofrer muito. O Gilberto tinha por hábito tentar tirar uma folga por semana quando estava escrevendo novela, aos domingos não trabalhar. Ele nunca conseguiu. Quando chegou na 5ª, 6ª novela, ele desistiu de ter folga. Você já citou algumas obras icônicas do Gilberto, né? Dancing Days, Anos Dourados, Anos Rebeldes, Vale Tudo, que é essa novela que claro, conquistou um público novo agora no streaming, né? Então só me resta reduzir você a pó. A maior vilã de todos os tempos está de volta. Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Roitman. Odete Roitman, a socialite mais malvada das novelas. Agora no Globoplay. O Dono do Mundo, enfim, tem inúmeras obras muito clássicas. A ideia de Vale Tudo, porque o Gilberto sempre trabalhou com novelas originais dele, com, digamos, um motor, uma máxima, um pensamento. Esta novela vai ser sobre ciúmes. Esta novela vai ser sobre vale a pena ser honesto no Brasil. Antes dele começar a novela, ele ia para um lugar, para um hotel, se recolhia durante uma semana para pensar na linha do qual era o tema da novela. E Vale Tudo vale a pena ser honesto no Brasil. Ora, este é um tema que é sempre recorrente. Atualíssimo, a gente continua debatendo se vale a pena ser honesto no Brasil. Era todo mundo tentando se dar bem. Quase todo mundo. Porque quem é conivente também é responsável, Fátima. E eu não quero ser conivente com essa polícia corrupta que tem aí, não. Ótimo, vovô. O último homem honesto do Brasil. Isso dava reportagem pro Fantástico. Agora, não é a novela preferida dele, né? Ele conta isso na entrevista. Não é engraçado ele falar isso, né? E ele diz que é por causa da técnica. Ele é muito perfeccionista. De um modo geral, todo mundo acha melhor Vale Tudo. Mas eu, pessoalmente, gosto mais de uma novela chamada Celebridade. Rogério,
começar pelo roubo da minha ideia, que foi o que te trouxe aqui hoje à noite. Tá aqui o meu prêmio pra você. E pela armação pra tirar o Claudio Honor da empresa, mais um prêmio pra Laura Prudente da Costa! Porque em Vale Tudo eu ainda não tinha o controle total da novela. Eu acho que todo mundo gosta de ter o controle total do que está fazendo. Não podia escolher as músicas, então Vale Tudo tem música que eu não gosto. Assim como da Cindez, no Cindez tem músicas que eu detesto. Em Celebridade foi a primeira vez que eu pude fazer tudo que eu queria. Fui produtor do disco e tal. E agora ele está se preparando para voltar pro horário que praticamente foi ele que criou, né? O horário das 6. O que vai ser essa nova novela dele? É verdade, ele está se preparando pro horário das 6. Já há capítulos escritos. Pelo que eu li, é uma adaptação do romance Vanity Fair, né? Que se passa no século XIX. O título provisório é Feira das Vaidades. E vai ser nos anos 20... nos anos 20 e 30, no Rio de Janeiro. E vai ser uma novela mais curta, são 100 capítulos só, mais ou menos. Vai ser mais curta, claro. E ele tá animado, né, parece? Tá animado. Ele acha que... Você vê que ele se despede na entrevista e eu espero que vocês gostem. Tomara que gostem da minha próxima novela. Rosa Maria Araújo, muito obrigada pela participação, parabéns aí pela entrevista, até a próxima. Muito obrigada, foi um prazer conversar com você. Um beijo. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que o conteúdo de serviço do combate ao coronavírus está aberto, não é necessário ser assinante. A edição deste episódio foi do João Guilherme Lacerda. Até mais.